Eu terminei o curso técnico, né? E eu falava assim, queria tanto fazer uma faculdade, mas não tinha condições. Mesmo trabalhando, né? Era impossível, impossível. E desde pequena, o Senhor prometia para mim assim, olha, aquilo que te faltar, eu vou te suprir, né? O desejo do seu coração, os seus sonhos, coloca na minha mão. Aquilo que você não pode, eu posso. Uhum. E eu falei, Senhor, eu não posso, mas eu sei que tudo podes. Então, não tinha tempo para estudar para vestibular, né? Porque já estava trabalhando, já estava na vida. Falei, Senhor, eu vou estudar o que eu consigo e vou. Fiz o primeiro Enem, nada, não passei. Aí, segundo ano, falei assim, tô frustrada, não vou prestar, não é para mim. Fiquei revoltada. Aí, não fui. Nesse tempo, eu fiquei estudando inglês e tal, fui me ocupando, porque eu sempre gostei muito de estudar. Né? Estudar foi sempre algo que me preencheu. E aí, no terceiro ano, eu falei, depois de formada, por que não? Vou tentar de novo. Tentei. Prestei a prova, tirei o Enem, né? Tirei uma nota boa. E aí, era aquela época que você entrava no site do ProUni, né? Aquele programa universitário, e você ia tentando as bolsas de estudo. E aí, eu tinha me desiludido um pouco da nutrição, né? Porque o curso técnico, ele é muito prático. E aí, você aprende muito a questão de restaurante, cozinha. E o meu negócio é clínica. Eu gosto da clínica. E aí eu falei, quer saber? Nutrição não é para mim também, não. Pus administração, pus letras. Aí a gente tinha 5 dias para trocar a opção da faculdade. Porque aí você entrava, via que a sua nota tinha ficado abaixo, você tinha a opção de procurar outra coisa. Aí no último dia, um colega do trabalho passou e falou assim, e aí, Nayara, já se inscreveu em nutrição? Aí eu, nutrição? Não. Aí entrei. Aí naquele ano, o Claretiano de Batatais estava dando 14 bolsas. Falei, Senhor. Nessa área. No curso de nutrição. Falei, não. Era inédito, nunca tinha tido. Falei, vou tentar, né? Quem sabe? Aí naquele dia, naquele Enem ali, eu consegui passar em letras, né? Na Barão. Consegui passar em letras também no Moura Lacerda e passei na nutrição. Falei, e agora? Falei, Senhor, qual é a direção da minha vida? E assim, eu me apaixonei pela nutrição, estava no colegial ainda. E naquela época, a nutrição não era tão falado quanto é hoje. O máximo que a gente sabia de nutrição era um programinha de televisão, que às vezes passava alguma coisa, né? E hoje é bacana, né? Porque tem vários Hoje, conteúdos, né? muito, né? A internet está disseminada. E aí eu falei, Senhor, eu acho que o meu coração é da nutrição, eu vou, né? E fui para a nutrição, continuei trabalhando o dia todo, estudava à noite. Marquei meu casamento. 6 meses antes de eu me casar, meu pai descobriu um câncer na próstata. E aí foi um susto, né? Aí já começa, a mente já vai, meu Deus, e agora? Se aconteceu pior, né? E eu estava naquele esquema. Às vezes eu ia num culto, ficava 10 sem ir, era assim. Isso o teu ex-marido te acompanhava ou não? Era só você? Era só você nesse tempo. Vai ficando mais difícil, né? Aí meu pai também já foi dando uma afastada, minha mãe também deu uma afastada, e foi indo assim, sabe? Cada um foi parando, parecia uma fila. Só que, louvado seja Deus, meu pai descobriu muito a tempo, né? Acho que por isso a importância da gente fazer os exames todos os anos, fazer um check-up, né? Os homens fazer o exame do PSA, que é um exame de sangue, né? Ali meu pai já descobriu que tinha uma alteração, já fez biópsia, já fez cirurgia, não fez químio, não fez rádio, não fez nada. Louvado seja Deus. E aí a gente passou por essa prova aí, vamos dizer, né? E aí me casei, né? No último ano da faculdade. Todo mundo falava, você tá louca? Porque eu tive que sair do serviço, abrir mão do meu serviço registrado, de toda aquela estabilidade, para estagiar, para conseguir o meu diploma, né? Falei, bom, senhor, tá nas tuas mãos, porque se eu vim até aqui, eu não vou parar, né? E eu consegui a bolsa 100%, não pagava nada da faculdade. Você conseguiu 100%. Pagava absolutamente nada, né? E tem o transporte aqui da cidade que é gratuito, então, assim... Era só ir. Era só ir. E estudar. Era só ir e dar o melhor de si. Fui me encantando pela clínica. Aí um dia uma professora me chamou e falou assim, Nayara, eu acho que você tem muito perfil para prestar o aprimoramento, a especialização lá do HC, da USP. Eu falei, Imagina, eu. Porque eu sempre fui uma pessoa, infelizmente, que ficava pensando, imagina, eu. Não pensava assim, é verdade, eu posso mesmo. Aí eu falei, vou prestar a prova, então, tá bom. Prestei no último ano e fiquei
ali na lista de suplente. Mas aí um pessoal desistiu, porque esse pessoal que presta para um monte de coisa, né? E eu só tinha prestado aquilo. E passei. Meu Deus. Falei, e agora? E aí eu comecei a estudar, né, lá no HC. E foi onde eu entendi que o meu chamado na nutrição é trabalhar com doenças crônicas, né? Então, ali eu trabalhava com mulheres com síndrome do ovário policístico, pacientes com gordura no fígado, né? Que é a esteatose hepática. Acho que é até interessante você falar sobre isso para as pessoas entenderem. Qual que é a tua área, assim, hoje? Você é especializada em qual área? Isso. Aí, lá no HC, nesse 1 ano, né, de especialização, eu trabalhei em todas as áreas ali de doenças crônicas, né? Então, trabalhei no transplante de medula óssea, porque a especialização você trabalha, né? Você trabalha lá e você ganha uma bolsa. Então, você tem uma parte do curso que é atender as consultas dos pacientes, né? Os pacientes que vão para a consulta da nutrição, e a outra parte você discutir artigos, né? É isso, né? Especialização durante 1 ano. Aí, eu já me especializei, então, em trabalhar com pacientes com diabetes, com hipertensão, com câncer, né? Todas as doenças crônicas não transmissíveis que a gente fala, né? Então, quer dizer, por exemplo, a tua área que você atua já está acima. Tem algo acima disso ainda ou não? Tem. Tem? Tem, sempre tem. A nutrição... Tem algumas pessoas que falam hoje em dia que ela já expandiu tanto, né? As pessoas já... É uma ciência a nutrição, né? Que as pessoas já estão começando a falar que os nutricionistas, assim como os médicos têm uma área específica, também vão precisar ter. Então, a gente já tem hoje nutricionista especialista em rim, especialista em doença cardíaca, especialista só no esporte, só na estética. Entendi. Né? Então, assim, já tem muito claro essas áreas. Então, quanto mais se envolver nessa área, amanhã... eu falo assim, a oportunidade amanhã de se ampliar e virar algo médico é bem próxima. É bem próximo. Legal. É bem bacana. Aí, no final da especialização, eu recebi um convite de uma das minhas professoras para fazer o mestrado ali na USP. Né? O mestrado é você desenvolver uma pesquisa científica, né? E eu fui para uma das áreas que eu jamais achei que eu conseguiria, que é na área renal, na área de rins, né? É uma área muito difícil da parte nutricional, são pouquíssimas nutricionistas que atuam nessa área. E aí eu falei, bom, só pode ser o senhor, né? Falei, senhor, eu tô indo, né? Eu pensava assim, não tenho condições de pagar, mas se tá aparecendo essas oportunidades, eu vou abraçar, seja lá como for. Né? E aí exige que você tenha um conhecimento pelo menos básico em inglês, né? Porque a prova para você entrar, ela é em inglês, né? Então, você lê um texto em inglês da área específica, você responde perguntas. Os artigos que você usa científicos, a maioria deles são em inglês, né? Então, você precisa aí ter um conhecimento básico. Que aí, lembra que eu falei que naquele tempo que eu não consegui passar no Enem, eu estudei inglês, já era Deus falando, tô aqui preparando o seu terreno, né? Bom, continuei ali. Aí, no final de 2017, quando eu estava terminando o aprimoramento, eu comecei a passar por muitos problemas na minha vida pessoal, no meu casamento, né? E, às vezes, até problemas de compreensão do meu companheiro com o que eu estava fazendo, né? Porque eu penso, você acabou se aprofundando muito... Me aprofundando muito. Na área do estudo, né? E se dedicando nessa área. Eu ia te perguntar até sobre isso, né? Como é que foi ficando essa questão pessoal aí. Porque, assim, tinha-se a ideia de que ele sempre me apoiou, né? Então, ele me conheceu no técnico. Então, passou o técnico, passou o inglês, passou a faculdade. Então, tinha-se a expectativa de que você vai terminar a faculdade, você vai trabalhar. Mas, dificilmente, a gente consegue sair da faculdade e trabalhar. Hoje, a faculdade é um up, mas é um pontapé. Só que o que você vai fazer depois que vai te direcionar para as coisas, né? E aí, eu tive inspirações das minhas professoras. Eu olhava as minhas professoras, aquelas que eu mais admirava, e eu via que elas tinham construído esse caminho. Então, eu pensei, é espinhoso, mas eu tenho que passar. Eu tenho que passar agora, deixar de ganhar um salário, às vezes ganhava menos da metade do que eu ganhava para poder ter a bolsa, mas eu sabia que aquilo era um caminho, eu tinha que passar por ele. Só que aí a minha vida pessoal foi virando de cabeça para baixo, né? Bom, aí em 2017 eu recebi a visita de um
profeta na minha casa, né? Isso ainda casado? Casada, né? Eu namorei 5 anos essa pessoa e eu fiquei 5 anos casada, né? Fiquei 10 anos 10 anos com ela. 10 anos com essa pessoa. E aí recebi esse irmão, que era da denominação que eu ia, só que de outra cidade, ele teve uma revelação que precisava vir na minha casa. E aí ele veio, pregou pra gente, pregou pra mim, pregou, né, pro meu companheiro. E, assim, aquele dia eu me lembro de ficar abismada, assim, com a revelação que ele teve sobre até a vida do meu companheiro, que era uma pessoa mais reservada, de como Deus rasgou, assim, né, para falar, sou eu próprio falando com vocês aqui. E aí ele deu 2 sentenças. Ele disse assim: eu vejo aqui prosperidade, né, nessa casa. Eu vejo, inclusive, criança correndo, né, e eu tinha descoberto a síndrome do ovário policístico e eu achava, o médico já tinha me alertado que eu teria dificuldades para engravidar. Mas vocês estavam tentando Tava, seja o que Deus quiser. Apesar de eu estar estudando, né? Eu pensava, seja o que Deus quiser, né? Mas não vinha. Descobriu por conta disso. Não vinha. Aí ele falou isso, né? E que Deus tinha coisas maravilhosas para falar, para fazer na nossa vida. Em determinado ponto, ele olhou para o meu companheiro e falou assim: olha, Deus me mostra que ela tem um lindo caminho, só que ela vai precisar de alguém ao lado dela. Se você pestanejar, o Senhor vai te tirar, porque ela precisa seguir. É plano. E aí ele falou: olha, eu vejo um espírito de depressão rondando ela. E você estava sentindo alguma coisa, não? Nada. 2017, assim, eu estava atribulada, porque... Passando esses momentos. Mas é aquela coisa da vida, né? Vem a dificuldade aí. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Ainda. Só que o que eu fiz? Eu esqueci essa parte. E eu pensei, ele viu uma menina correndo aqui dentro dessa casa. Então, meu Deus. E eu me agarrei a isso. Dali pra frente, só pra trás. As coisas só pioraram. A gente começou a passar por dificuldade financeira. Aí começou um desastre. Vai desencadeando, né? Um desastre. Aí eu fui para o mestrado. Para o mestrado eu ganhava uma porcentagem maior da bolsa. Conseguia colaborar mais em casa, né? Ajudar. Mas a dificuldade já tinha se instalado desse 1 ano que eu tinha ficado ali ganhando menos, né? Então, assim, a dificuldade já estava ali instalada. E aí eu comecei a mudar. Mudei da minha casa para a casa da mãe dele. Aí não deu certo. Aí mudei da casa da mãe dele para a casa da minha mãe. Isso tudo junto. Aí da casa da minha mãe, voltei para essa casa. Dessa casa, voltei para casa... Sei que, assim, em 5 anos de casado, a gente mudou 8 vezes. E a cada vez que a gente mudava, era móveis que se perdia, porque não ia caber, era outros que tinha que comprar. E ali eu comecei já a entrar num estado depressivo. Porque eu comecei a ver os meus sonhos desabar. E aí, com isso, vinham palavras malditas, né? Tá vendo? Se você não tivesse escolhido esse caminho. Tá vendo? E se, né? E o que aconteceu? Por eu estar já naquele processo, né? Mais deprimida, mais entristecida, eu fui, acho que, acreditando naquilo que estava sendo dito. É verdade. Eu não devia ter escolhido isso. É verdade, né? E aí, a minha mãe queria muito ser avó, né? Enfim. E nesse meio tempo, eu voltei para a igreja. Eu comecei a ir na igreja novamente. E através de eu ir na igreja, o meu companheiro começou a ir de novo, e a minha mãe começou a ir de novo, e o meu pai, meio que devagarzinho, começou a ir de novo, né? Então, a gente começou a entrar ali na presença de Deus. Eu fui morar com a minha mãe, fiquei 5 meses ali morando com ela, né? Porque a gente acabou alugando a casa que a gente tinha para poder juntar um dinheiro e depois a gente voltava, né? Então, a casa era de vocês, então? Era financiada, né? Então, a gente pagava uma prestação um pouco alta. E aí a gente teve essa ideia aí para conseguir levantar um dinheiro, né? E aí morei ali com a minha mãe. Nesse tempo, o pai do meu pai adoeceu, né? Teve uma demência senil, né? Ele ficou muito debilitado, ele perdeu a visão. Então, minha mãe cuidou dele, assim, como se fosse o pai dela, né? E ali, por volta de abril, né, 4 meses que eu estava morando com ela, já vinha nesse processo de cuidar dele já havia 2 anos. Ele faleceu, né?
Eu estava junto ali no momento. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa realmente falecer. Então, foi algo muito impactante para mim, né? Até então, eu estava tendo, assim, sintomas depressivos, mas até então estava, como se diz o outro, empurrando com a barriga, né? Bom, a partir do momento que meu avô faleceu, eu entrei em desespero, porque eu comecei a ter um medo que eu não sabia definir de perder minha mãe. E eu comecei a orar para Deus não levar minha mãe. A minha mãe tinha 46 anos. E ela, Mexeu contigo. aparentemente, não tinha enfermidade nenhuma. Ela tinha pressão alta, teimosa para tratar, né? E aí eu comecei a orar. Senhor, não leva minha mãe. Senhor, tô com medo de perder minha mãe, né? E eu achava assim, nossa, a morte do meu avô realmente mexeu muito comigo. Comecei a orar, comecei a orar. Nesse meio tempo, ela disse para mim assim, olha, Nayara, Deus fez uma promessa que viu uma menina lá na sua casa. Que nome, né, que você gosta, tal. Aí eu falei, mãe, eu gosto bastante de Luísa. É um nome que eu amo. Ah, então, vamos comprar roupa para Luísa? E ela começou a comprar roupinha. Ela creu tanto naquela promessa. E ela começou a comprar roupinha. E a gente, sabe, envolvida naquele sonho. E eu angustiada. E eu falava assim, senhor, não deixa minha mãe embora antes dela ser avó, não. Mas você acha que ela pode ter feito esse tipo de coisa também para, de alguma maneira, te ajudar ali, te incentivar com Me algo? Ela estava incentivar. vendo o jeito que você estava já ou não? Tava. Percebendo? Tava. E ali foi como se diz, uma esperança, né? Ela queria muito ser avó, né? E aí, passou-se o tempo, a pessoa que estava morando na nossa casa acabou devolvendo a casa e a gente voltou para nossa casa ali, né? Comprou os móveis de novo, pintou a casa de novo, toda aquela questão. Bom, num dia, como menos esperado, Dia dos Pais, minha mãe foi para casa de uns parentes, né? Passear e tal. E naquele dia eu já acordei meio triste, assim, né? E aí ela me ligou perto da hora do almoço, eu fiquei olhando o celular, assim, tocando mãe. E eu fiquei olhando, assim, sabe quando você fica sem reação? Aí eu falei, Deus, um dia o meu celular não vai tocar mais, escrito mãe. E aquilo entristeceu. Aí atendi o telefone, porque minha mãe e meu pai cuidou do meu avô 2 anos, e no final de semana que eles foram viajar para casa desses parentes, que eles falaram assim, nossa, esse final de semana a outra pessoa vai estar cuidando, a gente vai esparecer a cabeça. Quando eles voltaram foi quando meu avô passou muito mal, teve um declínio, e dali foi a óbito. Ah, eles não estavam aí. Não. Aí voltaram correndo e vai para o hospital, aquela vida. Aí minha mãe me ligou, aí eu falei, mãe, você tá aí e tal? Nossa, faz pouco tempo que vocês estiveram aí e nós nem sabia que quando vocês chegassem ia acontecer tudo aquilo de ruim. E ela disse assim para mim, Nayara, você acredita que quando a gente chegou aqui, seu pai colocou o carro no mesmo lugar que ele pôs da outra vez? E o meu coração doeu. E aí eu falei, nossa, que coisa estranha que eu tô sentindo, mas passou. Aí ela falou, bom, mas enfim, a gente vai embora no final do dia, tá? Tudo bem, beleza. Desligou o telefone, eu fiquei chateada, assim, sem saber por quê. Aí meu companheiro saiu para ir na casa da mãe dele, eu fui lavar uma louça e senti atrás de mim passar assim como se fosse um vento, mas não era uma presença legal. Arrepiei o corpo, senti um Tipo mal-estar, uma opressão. uma opressão. Pegou nos meus ombros aqui e abaixou com tamanha força que eu não conseguia mexer os braços. Eu não conseguia mexer. Parei o que eu estava fazendo, deitei na cama e fiquei esperando aquela sensação passar. Bom, passou um tempo, minha mãe mandou uma mensagem, Nayara, já chegamos bem, chegamos em paz, né? Beleza. A gente estava congregando juntas, a gente estava indo na igreja juntas. E aí uma das últimas palavras que a gente ouviu junto era sobre o perdão, né? Sobre o perdão que Deus nos dá, né? Daquilo que se foi, Ele não se lembra mais quando Ele nos perdoa. E eu lembro da minha mãe sorrir para mim nesse dia. Aí, ainda naquele domingo, fui na igreja, tal, aquela sensação. Tava a sensação estranha, mas estava correndo a vida. Aí a gente saiu, deu uma volta, de repente meu celular tocou, era a vizinha da minha mãe. E eu, oi, nossa, que você tá louca? Me ligando 11 horas da noite? Não me passou, pastor, pela cabeça em nenhum momento que tinha alguma coisa ruim acontecendo. Nayara, eu tô te ligando porque sua mãe passou mal.
Falei, mas o que aconteceu? Nayara, é grave. Ela tá no hospitalzinho. Aquilo já perdi as pernas. Sentei, fomos indo pro hospitalzinho. E aí o esposo dessa minha vizinha veio encontrar a gente pelo meio do caminho. E ali o meu irmão já falando, olha, ela estava bem, ela chegou de viagem, ela me abraçou, ela fez a janta. A hora que ela deitou para dormir, ela sentiu um mal-estar, sentiu falta de ar. E dessa falta de ar, ela perdeu os sentidos e desmaiou. Só que o médico falou que o pulso dela estava 0. Nossa, pastor, a hora que ele falou isso, né? Eu falei, meu Deus, que isso? Que isso que está acontecendo? E ali foi, né? Ela, depois de 40 minutos de massagem cardiopulmonar, ela voltou. Eu entrei para vê-la, eu conversei com ela, mas ela já estava em coma, né? E aí mãe, fique em paz, nós estamos orando pela senhora, eu te amo, nós estamos aqui. Enfim, não houve jeito, né? O dia dela tinha chegado. Foi no mesmo dia? No mesmo dia. Naquela madrugada ali por volta das 3h, né? Ainda chegamos aí até para o São Francisco em Ribeirão, né? E ali na minha cabeça, não, tá indo para São Francisco, vai fazer exame, vai internar. Não, mas assim, né? Depois eu fui entender que era muito grave mesmo, né? E ali o meu chão desabou, né? Meu chão desabou, porque o meu irmão tinha acabado de fazer 18 anos. Então, eu acho que aquele ali foi o gatilho, foi a gota que faltava para o copo transbordar. Que eu já vinha ali com aqueles sintomas depressivos. E segurando tudo isso? Segurando, aquelas dificuldades financeiras, as dificuldades, né, no casamento. E aí veio, né, a morte dela tão rápida, ninguém entendia, ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi para o IML, porque teve que fazer autópsia, né? E aí descobriu que tinha uma doença cardíaca, né? E por conta dessa pressão alta mal controlada, acabou gerando aí um edema no pulmão, que a gente fala água no pulmão, e deu a parada cardiorrespiratória. E aí o meu mundo desabou, né? Porque eu falei, e agora? Eu não sei viver num mundo sem minha mãe. Né? A gente era muito próximo, era aquela coisa de... Mãe, eu quero comprar essa blusa, o que a senhora acha? Eu acho que é bonita. Então eu vou comprar. Sabe assim? E ali, alguns familiares chegou e falou, olha, Nayara, você vai precisar ajudar seu pai, ajudar seu irmão. Eles estão muito desnorteados. E vai eu mudar para casa do meu pai de novo. Vai eu largar. E aí, nisso, o meu ex-companheiro falou, agora não tem jeito, eu acho que não é pra gente ficar com essa casa mesmo, não. Vendeu a casa. Aí pagou a dívida no banco, a gente se livrou daquela dívida. Só que no meu coração estava partido, né? Então, foi essas... Eu já pensava assim, nossa, eu já perdi presentes de casamento, eu já perdi móveis, agora eu perdi a casa, eu perdi minha mãe. E aí foi entrando numa sequência de perdas. Eu me lembro de ficar até 4h da manhã, esfregando, fazendo faxina, porque eu não conseguia dormir. E eu chegava num nível de exaustão e não dormia. Não dormia. E, para mim, aquilo era luto. Eu não imaginava que aquilo fosse já uma depressão misturada com luto. Voltei a morar com meu pai, eu demorei quase um mês para conseguir voltar para a minha pesquisa. Porque, na minha pesquisa, eu estava estudando sobre inchaço em pacientes com doença renal, né? Então, eu ia até o Hospital das Clínicas, eu pegava os pacientes que tinham inchaço e aí fazia um exame de bioimpedância neles. Aí, esse exame mostrava para mim quantos quilos de água eles estavam no corpo porque eles estavam inchados. E eu precisava de 200 pacientes. Nessa época, eu tinha o quê? 120. Eu estava praticamente pouca coisa para depois, no meio da pesquisa, né? E aí, nessa fase, eu tive que passar por uma prova, né? Que a gente passa, que chama de qualificação. Então, você apresenta o seu trabalho para uma banca, para eles verem, olha, seu trabalho está ok, você pode continuar. Olha, seu trabalho não está ok. Né? Então, assim, você já passa por esse julgamento. E eu tinha essa prova marcada 40 dias após a morte da minha mãe. Nossa. E aí eu comecei a ficar muito doente, comecei a ter gripe atrás de gripe. Então, desde que ela morreu até esses 40 dias pós-morte dela, eu não sarei de uma gripe. No dia da qualificação, se fosse para remarcar, ia demorar muito tempo, ia ser muito oneroso, né? Ia demorar muito. E aí eu falei, tá bom, então Você resolveu fazer. Catei uma garrafinha com vinagre, com sal, chacoalhava, fazia gargarejo para a voz sair. Fui lá, graças a Deus, meu trabalho foi elogiado. Dei sequência, né?
Então, a minha vida foi... Eu fui ali, naquele momento, sentindo que a minha identidade estava sendo perdida. Eu já não sabia mais quem eu era, né? Porque todos os meus planos Nayara, tinham Estavam se frustrando sido todos. frustrados, né? E aí eu já não sabia mais, porque eu sabia quem era a Nayara pelos olhos da minha mãe. E agora eu não tinha ela para me ver pelos olhos dela, né?